agora, falando sobre tecnologia, existe esse sistema informatizado. Existe uma questão que sempre vem à tona quando os municípios nos questionam sobre como poder ajudá-lo, que ferramenta a digitalização de arquivos. A gente pode... por que é importante a digitalização, professor Ieda? Para ganhar espaço, a gente pode usar a digitalização, a gente pode cravar essa máxima de digitalizar para ganhar espaço? Olha, Flávio, se você trabalhar numa dessas empresas, num desses birôs que vendem serviços de digitalização, certamente você vai fazer essa afirmativa, né? Vai usar isso como argumento. Mas como nós não somos, nós estamos colocando o interesse público acima de tudo e queremos gastar o recurso público de uma maneira muito conscienciosa, nós diríamos que não. Então, em primeiro lugar, é preciso você saber o seguinte, que a política de digitalização tem que estar no escopo de uma política de gestão de documento. Ou seja, você tem que responder aquela pergunta, digitalizar para quê? A liberação de espaço depende da construção de critérios, como nós já vimos, que estão, na verdade, registrados nas tabelas de temporalidade. Então, são os estudos sobre os valores que os documentos possuem que nos autorizam a eliminar documento público, e não o fato de ter digitalizado esses documentos, mesmo porque a legislação determina que os documentos de valor permanente deverão ser preservados. Então, eu não posso imaginar que vou digitalizar e eliminar o documento de guarda permanente, certo? Então, o artigo 10 da Lei 8.159 assegura, né, determina, os documentos de guarda permanente são inalienáveis e imprescritíveis. Portanto, não é a digitalização que autoriza. Imagina, Flávio, se a moda pega o documento mais antigo do Arquivo do Estado, que é do final do século XVI, nós vamos lá digitalizar esse documento, Flávio, vamos eliminar o pobre do documento? Não, isso é um crime contra o patrimônio cultural, esse documento tem valor histórico. Então, só para vocês terem a noção de que documentos com valor de guarda permanente não deverão ser eliminados mesmo após a digitalização. E já tem uma legislação, viu, Flávio? Uma legislação bastante específica nesta área. Então, vocês estão vendo ali na tela? Olha, vamos para lá. Lei 8.159 de 91, artigo 10. É aquele artigo que eu acabei de falar para vocês. Documentos de guarda permanente são inalienáveis e imprescritíveis. Depois nós temos a Lei 11.419 de 2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e que também diz que os originais dos documentos não deverão ser eliminados mesmo após a digitalização até o final do prazo da ação rescisória, né? Até aquele caso ter sido completamente concluído e esgotadas todas as instâncias de recursos. E lá vocês têm também na tela a Lei 12.682 de 2012, no artigo 6º, essa lei é recente, veja, dispõe sobre a elaboração e o arquivamento de documentos em meios eletromagnéticos. O artigo 6º diz o seguinte: os registros públicos originais, ainda que digitalizados, deverão ser preservados de acordo com o disposto na legislação pertinente. Então, pessoal, atenção na hora de se render, não é, essa sedução das empresas de digitalização. Então, ok. Então, a digitalização, ela pode, em alguns casos, liberar espaço, mas não é uma garantia. Ela não dá para cravar essa máxima de que ela vai liberar espaço. Mas um outro senso comum é de que a digitalização ela vai reduzir custos. É verdade. Se vende muito essa ideia. Nós sabemos que a digitalização não autoriza a eliminação de documentos originais. Então, você vai ter que preservar os originais, Flávio. E depois você vai ter que também preservar as mídias, né? Com as cópias digitalizadas dos documentos que você fez. Então, você vai ter dois trabalhos, preservar os originais e preservar as mídias, né? Com as cópias. Então, você precisa saber por que você está digitalizando, certo? Então, a preservação de longo prazo desses documentos em suporte óptico
custa caro, viu, Flávio? Se a gente considerar a obsolescência tecnológica, a mudanças de hardware, de software, né? A gente vai perceber que ao longo do tempo é preciso ter toda uma política de migração, né? Precisa ter profissionais exclusivamente dedicados a essa segurança da informação, porque o documento digital é assim, né, gente? Um dia ele está lá, no outro dia ele já não está mais. Ele não anuncia que vai desaparecer, como o papel anuncia, né? O papel fica amarelado, fica mofado, fica com problemas, é atacado por insetos, você muitas vezes tem tempo de tomar providências. No caso do documento digital, não. Então, exige investimentos pesados para renovação tecnológica e para monitoramento permanente ao longo do tempo. Bom, Ieda, então, acho que nossos amigos dos municípios devem estar um pouco impactados por essa quebra de paradigma, né? Se a digitalização não vai reduzir custo, não necessariamente gera espaço no arquivo público dos documentos. Então, afinal, para que serve a digitalização? O Flávio, na verdade, são os nossos colegas que têm que responder isso. Por que eles querem digitalizar, não é? Se eles querem digitalizar para desocupar espaço, eles estão usando a ferramenta inadequada. Eles precisam construir tabelas de temporalidade. Não é? Agora, se eles querem preservar os originais do manuseio frequente, então eles podem praticar o que a gente chama de digitalização de preservação. Imagine aquele documento que eu citei, o documento mais antigo do Arquivo do Estado do final do século XVI, o Inventário do Sapateiro. Se eu digitalizo, é para preservar o original e não para eliminá-lo. Eu preservo ele de manuseios frequentes, isso vai me dar uma sobrevida maior, quem sabe mais 400, mais 500 anos para esse documento original que já está bastante maltratado pelo tempo. Então, a digitalização serve para preservar os documentos originais de manuseio frequente. Agora, serve também para outra coisa, não é, Flávia? A pessoa pode dizer assim, não, mas e se eu quero divulgar na internet, eu quero investir na transparência ativa que a lei determina, não é? Eu quero disseminar amplamente, né, alguns documentos, alguns acervos, ou eu quero agilizar procedimentos administrativos, aí a digitalização também é uma ferramenta incomparável, não é? E aí é lícito, é interessante e é de todo recomendável que ela seja utilizada. Você vê que a própria Justiça está fazendo isso. Os processos eletrônicos não servem para eliminar o original, eles servem para agilizar os procedimentos. Então, um Tribunal de Justiça aqui ou em Brasília, ou o CNJ, o Tribunal de Justiça de São Paulo, tem acesso aos processos simultaneamente, não é? E por quê? Porque eles foram digitalizados. Isso pode acelerar os procedimentos. Numa instituição, você pode também, ao mesmo tempo, dar acesso a esse documento para vários setores que deveriam se manifestar sobre ele. E, simultaneamente, estes profissionais têm acesso ao documento. Não é diferente do papel, que faz um percurso, não é, linear dentro da instituição, passa por um setor, depois pelo outro, depois pelo outro. Ao ser digitalizado, o documento pode ser acessado simultaneamente por várias instâncias decisórias. Ok, então, com essa explicação a respeito da digitalização, a gente fecha o último instrumento, que é o de sistemas eletrônicos, sistemas informatizados.